Prazer, uma alegria estar com os irmãos mais uma vez, poder compartilhar da palavra do Senhor, esse ano com essa grande responsabilidade, não é? Mas como eu sempre tenho dito, é prazer, a minha alegria é poder falar da palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem nos ensinado a cada dia, através da sua palavra, através das experiências que Ele permite nas nossas vidas, não é? Estou muito feliz de estar aqui e poder cooperar dessa maneira, trazendo esse estudo. Fazendo missões com os olhos de Deus, tendo compaixão dos perdidos. Esse é o tema que foi passado a mim. Nós vamos ler então Mateus capítulo 9, versículo 35, até o versículo 38. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Diz assim a palavra do nosso Deus, palavra que é viva e poderosa. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Somente até aqui, que Deus abençoe nesse tempo de estudo, de meditação na palavra do Senhor. Muito bem, primeira coisa que eu procurei pensar, olhando o tema, fazendo missões com os olhos de Deus, e a parte que me cabe, tendo compaixão dos perdidos. A primeira coisa que eu estava pensando é justamente isso. Será que nós sabemos o que é ter compaixão, assim como Deus tem compaixão? Às vezes, olhando para um dicionário, você vai entender um pouco melhor o que a palavra quer dizer. E é claro, eu busquei um dicionário para procurar entender. Então, compaixão pode ser descrita como uma compreensão do estado de miséria do outro. Compaixão também pode ser um desejo de aliviar ou minimizar o sofrimento do outro, bem como demonstrar gentileza àqueles que estão sofrendo alguma coisa. O dicionário da língua no original, o dicionário bíblico de Strong, diz assim: ser movido pelas entranhas. Daí o ser movido pela compaixão, ter compaixão, pois achava-se que as entranhas eram a sede do amor e da piedade. Então, compaixão literalmente é ser movido pelas entranhas. E um dicionário comum da língua portuguesa diz que compaixão é dor que nos causa o mal alheio, ou uma participação da dor alheia com o desejo, com o intuito de dividi-la com aquele que sofre. E olhando para estas coisas, eu passei a me perguntar: Alexandre, será que você tem compaixão de alguém? Será que você de fato olha para as pessoas que estão ouvindo o Evangelho numa reunião de evangelismo, ou para aqueles
que você encontra toda semana no estudo evangelístico, ou para aqueles que você sai e distribui folhetos, será que você sente a dor, a aflição daquelas pessoas? É a sua vontade compartilhar, minimizar o sofrimento delas, seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele emocional? E é claro que, especialmente, principalmente, nós queremos levar vida, não é? Tratar do problema espiritual das pessoas. Esse foi o primeiro questionamento. A compaixão, então, ela é vista muito claramente em Jesus Cristo. É um atributo, é algo que pertence a Jesus Cristo. Ele tem compaixão. E eu não preciso dos textos da Bíblia para eu ver que Cristo tem compaixão. Basta eu olhar para a minha vida e lembrar o que Cristo fez por mim. Eu tenho certeza, Ele tem compaixão de mim. Ele teve compaixão de mim. Cristo Jesus viu a minha condição, a minha miséria, a minha situação e se compadeceu, quis repartir, quis amenizar, quis resolver. Por isso Ele se entregou. E olhando para Cristo, então, mais uma vez eu me pergunto, Alexandre, você tem compaixão de alguém? Meus irmãos, a compaixão deveria ser parte daquilo que somos, desta nova vida que temos. Fomos perdoados, fomos redimidos, graças a Deus por isso. Se Deus olhasse para nós e se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, quem de nós subsistiria? Mas com Ele está o perdão, fomos justificados, fomos remidos. Temos vida e vida em abundância, mas Deus também nos deu compaixão. Compaixão. Isso deveria ser visto muito claro nas nossas vidas. Como você reage às necessidades das pessoas que estão ao seu redor. E eu quero pensar na compaixão como algo que é visto e que deve ser visto nos nossos relacionamentos cotidianos, diários. Como você reage ao perceber a dor, o sofrimento, a aflição, a falta de esperança, o desespero de alguém que você convive, que você encontra, que você vê, que você conversa. Como nós agimos, como nós reagimos. Esta compaixão, se ela é vista em nós, ela de fato mostra uma realidade, um relacionamento, uma comunhão com Deus real, verdadeira. Porque quando eu estou perto de Deus, eu vou ver como Deus vê. Quando eu estou em comunhão com Cristo, eu vou sentir como Cristo sente. E Ele tem compaixão das multidões. Não foi nos dado a opção de não ter compaixão, de não amar, de não se importar, de achar que, olha, eu tenho vida agora, eu recebi o perdão, então está tudo bem. Às vezes nós temos que duvidar daqueles que fazem uma profissão de fé assim, não, eu alcancei o meu perdão, eu tenho um lugar no céu, eu não preciso fazer mais nada, mesmo que eu seja salvo, como que pelo fogo. Então, eu fico preocupado, será mesmo que ele chegou ao arrependimento e fé? Será mesmo que ele entende o Evangelho? O Evangelho vai muito mais além do que ter o perdão e a vida eterna. Deus está dando a nós, derramando abundantemente em nossos corações do seu amor, da sua graça, da sua compaixão, para que nós vivamos
este tempo da nossa peregrinação de maneira digna de Cristo, de maneira digna do Evangelho, tendo compaixão. Ocupados com as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor Jesus, Ele não trata conosco de maneira impessoal. O Senhor Jesus Cristo, Ele trata conosco de uma maneira tão íntima, tão pessoal. Você já parou para pensar nisso? Às vezes eu repito esses três textos, né? A Bíblia diz, Deus amou ao mundo de tal maneira, que maravilha! Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas como eu fico maravilhado e como eu gosto de ouvir mesmo o Senhor dizendo, Cristo amou a mim. O amor de Deus é pessoal, o amor de Cristo é pessoal. Ele olhou para mim, Ele me buscou, Ele se compadeceu, Ele se inclinou, Ele se humilhou, Ele se rebaixou, porque viu a minha condição, a minha miséria. O mínimo que eu posso fazer hoje é ter a mesma postura com aqueles que estão ao meu redor. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, contudo sem pecado. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer, porque conhece as nossas misérias. Cristo Jesus, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Olhando para esse texto de Mateus capítulo 9, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, Ele ensinava, Ele pregava, Ele curava. E Ele viu as multidões e Ele teve compaixão. E com toda a reverência, eu digo Ele, Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que é digno de honra e glória. E vendo o Senhor Jesus agir desta maneira, trabalhando, servindo, percorrendo as cidades, as aldeias, pregando, ensinando, curando. Eu pergunto para nós hoje, o que nós temos feito? O que nós temos produzido no reino? Aonde está o nosso trabalho? O que você tem feito, meu irmão? Cristo Jesus percorria as cidades, aldeias, ensinando, pregando, curando, recebendo as pessoas, tendo compaixão delas. E eu quero que essa pergunta fique na sua mente, fique martelando até que você possa ter respostas, até que você possa encher uma página de coisas que você tem feito para a glória de Deus, tendo compaixão. O que nós estamos fazendo? Não há lugar para esta vida egoísta que nós vivemos no reino de Deus. Não há lugar. O Senhor nos convida a negar o eu e a colocar-se no centro da vontade de Deus, conquistar aquilo pelo qual fomos conquistados um dia. O Senhor Jesus convida cada um de nós hoje à noite e Ele está no nosso meio, graças a Deus por isso. E é Cristo mesmo quem nos convida a olhar as multidões
e a ter verdadeira compaixão delas. Nós não podemos ficar apenas na realização de conferências, apenas estudar os assuntos, levantar as verdades da palavra de Deus, destacar o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo e continuar as nossas vidas de maneira egoísta, pensando naquilo que é nosso, naquilo que nos cabe. Precisamos mudar, meus irmãos. Precisamos despertar, precisamos abrir os olhos. Quanto mais nós entendemos que o dia se aproxima, o que nós temos feito, o que nós temos produzido diante do Senhor. Nós não podemos ficar inertes, não podemos ficar parados, não podemos ficar vendo o tempo passar, vendo os dias correr. O discípulo de Cristo, ele trabalha, ele age, ele se levanta, ele vai em direção às multidões. Não são as multidões que têm que vir até nós, nós que temos que ir atrás das multidões, tendo compaixão delas. João capítulo 4, versículo 32. Abra sua Bíblia. João 4, 32. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cristo Jesus disse essas palavras, Ele é o exemplo maior para nós. Quem dera se nós pudéssemos dizer com toda a verdade: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O grande alvo, o grande objetivo, aquilo que Cristo desejava, era fazer a vontade do Pai. Se eu falo segundo aquilo que o Pai me instruiu. Mesmo no momento de grande agonia, de grande dor, de grande sofrimento, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas Senhor, como Tu queres. Ainda que havia no Senhor Jesus uma prontidão, uma vontade sincera de passar pela cruz. Para isto eu vim, para esta hora, para dar a minha vida. O Senhor Jesus não estava preocupado com a comida do corpo, as coisas materiais, mas em fazer a vontade de Deus. E aqui nós vemos então as coisas eternas e as coisas espirituais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como o material, muitas vezes, é um empecilho para ter compaixão. Cuidado. Ocupados demais. Trabalhando demais. Ajuntando demais. Concupiscência dos olhos. Soberba da vida. Concupiscência da carne. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Cristo Jesus estava então passando esse tempo produzindo algo para o reino, servindo e fazendo a vontade de Deus, ensinando, pregando, curando. Agora notem que ele percorria as cidades e as aldeias. Ele percorria.
visitando toda a extensão daquela região, de maneira incansável. E mais uma vez, irmãos, o que nós estamos fazendo? Aonde nós temos ido com o Evangelho? Aonde os nossos pés estão pisando com a mensagem gloriosa do Evangelho? Como é bom ouvir de alguns irmãos que têm viajado e têm às vezes até ultrapassado as fronteiras para levar a mensagem, para participar de uma obra missionária, mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui têm viajado sim, têm caminhado, têm andado por aí afora, mas o Evangelho não é a causa dessas viagens. A compaixão não é a razão. Eu não estou carregando a mensagem, eu não estou pregando, eu não estou anunciando, eu não estou sarando vidas. Quão formosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Cristo Jesus percorria, Ele viajava, Ele visitava, mas Ele tinha um propósito: ensinar, pregar, curar. Eu tenho certeza que dá para nós balancearmos isso. Eu tenho certeza que dá para a gente ter um equilíbrio e estar ocupados também com levar a mensagem na contrapartida das viagens, das férias, coisas necessárias e lícitas. Mas eu preciso despertar os irmãos, eu preciso levantar essas coisas. Nós temos um grupo de irmãos viajando esses dias para o Nordeste. E vão compartilhar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, ensinar, visitar. Que viagem longa, que viagem perigosa. Eu queria estar com eles, mas também queria estar aqui. Nós precisamos ir nos lugares onde há grande miséria material, espiritual, mas nós também precisamos ir nos lugares onde há riqueza material. Nós precisamos alcançar todos os lugares. E Deus há de usar cada um de nós no lugar onde Ele tem nos colocado. Nós precisamos percorrer, assim como o Senhor Jesus percorria todos os lugares, as cidades e aldeias. Porque sabe, meus irmãos, em todos esses lugares, seja nos lugares onde nosso irmão Alexandre Campos mostrou, de grande miséria, de grande necessidade social, como também nos condomínios mais luxuosos da cidade de Uberlândia, nesses lugares existem pessoas carentes da graça de Deus, pobres da graça de Deus, mortos em ofensas e pecados. Em todos esses lugares onde há pessoas, o Evangelho precisa chegar, trazendo a sua luz. A mensagem precisa ser ensinada e promover o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o que nós precisamos ver aqui, à medida que percorremos cidades, aldeias, bairros, vizinhança, é de fato a miséria espiritual. Jó capítulo 15, versículo 20 diz: o ímpio é atormentado todos os dias. Por causa dos seus pecados ele é atormentado. Aquele que é mau sofre toda a sua vida.
Ainda no Salmo 107, versículo 17, os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Irmãos, nós convivemos com essas pessoas que carregam este peso, esta culpa do pecado. Nós os vemos, nós conversamos com eles, e em algum momento nós até sentimos o seu desespero, a sua culpa, a sua vergonha, mas nenhuma palavra de graça. Nenhuma luz. Nem um esboço de compaixão, de querer dividir aquela aflição, de poder dizer, olha, eu também passei por esta situação, eu estava em miséria, mas agora eu conheço um Salvador maravilhoso, Cristo Jesus, Ele pode perdoar pecados. Cristo percorria as aldeias, as cidades, pregando, ensinando, curando as pessoas. Eu não tenho tempo da gente entrar nessas questões, nessas particularidades, não é? O evangelizar, o ensinar, o curar. Mas eu quero destacar algo que o curar aqui certamente é suprir as necessidades físicas, suprir as necessidades materiais. E a igreja tem esta responsabilidade, não como primeira responsabilidade, a responsabilidade social, mas nós precisamos fazer mais. Eu tenho dito ali em Uberaba, no bairro Beija-Flor, irmãos, nós precisamos desenvolver algum trabalho que alcance, que leve a mensagem àqueles que estão necessitados, não somente de coisas espirituais, mas também de coisas materiais, e nós precisamos repartir daquilo que Deus tem nos dado com eles. Cristo recebia estas pessoas, curava estas pessoas, alimentava estas pessoas. E quando João mandou perguntar, olha, és tu o Cristo ou esperamos outro? Cristo Jesus respondeu, olha o que acontece. Os cegos vêm, os coxos andam e aos pobres é pregado o Evangelho. Aos necessitados, aos miseráveis. Nós precisamos fazer mais. Eu quero terminar este pedaço, este tópico, perguntando o que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, o que nós estamos fazendo. Onde é visto em nós a compaixão de Cristo Jesus, onde nós temos demonstrado compaixão pelas vidas que estão ao nosso redor. Precisamos fazer mais. Como que nós reagimos a este exemplo de Cristo? Como que nós estamos fazendo com aquilo que Cristo está mostrando para nós na sua palavra? Porque à medida que o Senhor nos revela a sua vontade, nós somos responsáveis agora. Somos responsáveis. Precisamos ser motivados pela palavra de Deus, em sair em direção ao outro, em buscar as multidões, em buscar as pessoas, levando esta mensagem do Evangelho. Olhando para as multidões, como Cristo Jesus olhou para as multidões. Qual é o problema, irmãos? Que nós não temos conseguido ver as multidões. Eu sei que você pode, talvez, pensar em alguma coisa. Por que nós não estamos vendo as multidões assim como Cristo as vê e tendo compaixão delas? Querendo agir, querendo sair em direção a elas, querendo suprir as suas necessidades, querendo anunciar-lhes a verdade do Evangelho, porque carregamos conosco esta mensagem gloriosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio nisto. E por que eu não falo? Se é poder.
Uma das razões pelas quais nós não estamos vendo as multidões é porque nós estamos olhando para os nossos problemas. Eu não estou dizendo que não são muitos, são, mas quando nós olhamos para nós, mais uma vez, a questão do egoísmo, do egocentrismo, amantes de si mesmo, quando eu olho para mim demais, quando eu exalto a minha dificuldade, o meu problema, então eu digo, alguém tem que ter compaixão de mim. E eu não vou poder ter compaixão de ninguém. Eu quero a compaixão de alguém. Alguém, por favor, olha para mim, olha os meus problemas, olha as minhas dificuldades. O Senhor Jesus não olhou para a aflição, para a dor, para o sofrimento que haveria de passar. Só o fato de estar no mundo, só o fato da encarnação de Cristo. Você consegue imaginar aquele que é Deus, aquele que é santo, santo e santo, em quem não há trevas, Ele é luz, nele não há trevas, andando no meio de pessoas como eu e você, grandes pecadores. Como Ele teve que se humilhar, como que Ele teve que dominar a sua natureza santa e pura para suportar este tempo de peregrinação, esses 33 anos de vida aqui neste mundo, aquele que não pode contemplar o pecado, porque é Deus, porque é santo, porque é puro. Cristo Jesus não pensou em todo o sofrimento da cruz. Cristo Jesus não pensou no abandono, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Rejeitado pelos seus. Traído pelo seu discípulo, abandonado por aqueles que o acompanhavam, negado por Pedro. Mas Cristo Jesus continuou firme, tendo compaixão. E nós, quando sofremos alguma coisa parecida com isso, nós já desistimos. Alguém me abandonou, alguém me rejeitou, alguém me ofendeu, alguém me... Deixe de olhar para os teus problemas. Contempla as multidões. Tenha compaixão delas. São ovelhas que não têm pastor. Note, ele diz aqui, elas estão cansadas, estão desgarradas. Vendo as multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos que Deus nos ajude a identificar estes que estão cansados. Que o próprio Senhor Jesus convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. O mundo está cansado, desgarrado. Eles não têm o bom pastor. João 10:11, eu sou o bom pastor, disse Jesus, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eles não conhecem este Deus que morreu em seu lugar. Estão cansados do pecado, estão na miséria, pecam porque não têm outra opção, estão escravizados, estão mortos. Eles não têm o bom pastor. Eles não têm alguém que deu a vida por eles. Eles não conhecem o grande pastor. Hebreus capítulo 13, verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. As multidões não conhecem o grande pastor. Eles não conhecem um Deus que ressuscitou dentre os mortos. Eles não conhecem um Salvador que está vivo. Os seus deuses nada são.
Os seus líderes têm os seus túmulos e estão enterrados até o dia de hoje. Eles não conhecem o ressurreto, aquele que ressurgiu. E os anjos disseram: por que vocês buscam o vivente no meio dos mortos? Não está aqui, ele ressuscitou. Irmãos, esta é a nossa esperança. Eles precisam saber, eles estão cansados, eles estão desgarrados. Cristo Jesus morreu no teu lugar, pagou a tua dívida. Ele ressuscitou para a tua justificação. Justificados pela graça, justificados pelo sangue do Cordeiro, justificados pela fé. Eles não conhecem estas ovelhas desgarradas e cansadas. Eles não conhecem o sumo pastor. 1 Pedro 5 e versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Eles não têm esperança. O bom pastor, que deu a sua vida por nós, o grande pastor que ressuscitou para a nossa justificação, o sumo pastor que vem para nos buscar. Paulo, ele diz: não quero que sejais como os demais que não têm esperança. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e assim estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E esta expectativa, esta esperança muda tudo nesta vida, neste tempo de peregrinação. A vinda de Cristo está para cair sobre as nossas cabeças, a qualquer momento. A qualquer momento. Sabe, e como nós devemos amar a vinda do Senhor. Como nós devemos desejar a vinda de Cristo. De todo o nosso coração, de verdade mesmo. Mas aqueles que têm esta esperança, aqueles que têm esta expectativa, diz o texto sagrado, eles purificam a si mesmo, e esta purificação, ela traz consigo o desejo de que outros também sejam purificados. Isso é ter compaixão, porque estão sofrendo como eu sofri, padecendo como um dia eu padeci, não tem esperança, não tem um substituto. Não tem um Salvador vivo que intercede, que está assentado num alto e sublime trono. Eles não têm. E, meus irmãos, Deus tem revelado tudo isso para nós. Tudo isso Deus nos tem revelado. E nós continuamos vivendo as nossas vidas, cuidando dos nossos negócios, das nossas famílias. O que nós temos feito com a instrução que Deus nos dá. Quando eu penso nessa questão da vinda do Senhor Jesus Cristo, eu lembro daqueles que nós amamos, sabe? Eu nem estou pensando no vizinho. Estou pensando naquele a quem nós amamos. Lembra daquele gadareno quando ele queria estar com o Senhor e Cristo disse: vai para casa, vai para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. E ele foi. Feliz, contando, anunciando Cristo Jesus. Mas quantos dos nossos ainda estão em trevas, ainda estão mortos em ofensas e pecados, e nós não temos compaixão, e nós não falamos nenhuma palavra.
Nós não acreditamos que Cristo vem. Nós não acreditamos que Ele pode vir agora. Nós não acreditamos que a morte sela o destino eterno desses queridos. Porque se nós acreditássemos de fato, não cessaríamos de ter compaixão, de buscá-los, de ir até onde eles estão para falar, para pregar, para suprir, para repartir esta carga e mostrar que há um Salvador que deu a sua vida, mas que ressuscitou e que vem nos buscar. Nós precisamos voltar os nossos olhos para os necessitados, espiritualmente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando. E assim, demonstrar esta compaixão de Deus, deixar que Deus derrame em nós da sua compaixão, do mesmo jeito que Ele derramou do seu amor. Por que nós podemos amar com um amor incondicional, com um amor sacrificial? Não é do homem, é de Deus. Por que nós podemos ter compaixão das multidões que nós nem conhecemos? Não é do homem, é de Deus. Por que nós podemos sacrificar a nós mesmos em favor do outro, em favor do próximo? Não é do homem, é de Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus mostrar a você a sua misericórdia. Deixa o Senhor trabalhar para que você tenha compaixão. É a compaixão que move missões. Não existe missão sem verdadeira e real compaixão pelas multidões. Um amor provado, um amor real, um amor vivido, um amor que não é da boca para fora, mas é um amor que se mostra em atitudes. Deus amou e Ele deu, Ele entregou. Cristo, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Que fim? Até a morte. Morte de cruz. Porque Ele podia ver as multidões. Porque Ele percebeu que as multidões eram como ovelhas, cansadas, desgarradas, que não têm pastor. E Ele teve compaixão delas. Deus prova este amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós. Qual era a nossa condição? Éramos santos. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda grandes pecadores, grandes ofensores contra Deus, inimigos. Eu não vou encontrar pessoas boas lá fora. Eu não vou encontrar pessoas amáveis lá fora. Mas a mensagem do Evangelho pode transformar aquelas vidas e elas podem demonstrar e viver o amor de Deus na vida de cada uma delas. Quando aquele jovem rico chega para o Senhor Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cristo diz para ele: olha, não há ninguém que é bom, senão um que é Deus. Então não há pessoas boas lá fora, todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Mas é preciso que haja em nós compaixão. Eu preciso terminar, que o meu tempo está terminando. Também estou cronometrando, Alexandre. Cadê o Alexandre? Está por aí. Você me deu a dica boa. Estou cronometrando, que é para não subir aqui sem precisar, né? Agora, eu quero terminar com uma pergunta. Então, irmão, se nós sabemos que há tanta coisa para ser feita, se nós sabemos que há uma multidão lá fora
cansada e desgarrada, se nós sabemos que há uma multidão lá fora que não conhecem o bom pastor, o grande pastor, o sumo pastor, se nós sabemos que há tanto a ser feito, onde estão os trabalhadores? Onde estão? Onde estão os trabalhadores? Onde estão aqueles que estão dispostos a ter compaixão? E como Cristo sacrificar a própria vida? E como Cristo negar o eu e dizer a minha comida é fazer a vontade do Pai, me convém tratar dos negócios do meu Pai. Disse 37, versículo 37, Mateus 9, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, há muito trabalho. Não é diferente nos nossos dias. A seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os ceifeiros. Onde estão? Eu não tenho dúvida aqui que Deus tem chamado pessoas, Deus tem desafiado os jovens, Deus tem falado, você só tem uma vida. Você vai desperdiçar esta vida? Por que nós não respondemos positivamente todas as vezes que Deus fala conosco de maneira tão clara? Deus é claro conosco. Eis-me aqui, envia-me a mim, após a purificação, após a instrução, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, eu quero ir, abre as portas, faz-me confiar no Senhor, somente no Senhor. A seara é grande. E sabe, a seara fala da colheita. O Senhor Jesus falou em outra ocasião, olha, vocês dizem que há tanto tempo para a colheita, eu digo, levanta os olhos e vê que os campos estão brancos, há colheita, há fruto a ser colhido, há muita gente nesta cidade que pertence a Cristo Jesus, que precisa ouvir o Evangelho. Não é um campo infrutífero. Levanta os olhos, olha as multidões. Ou cremos ou não cremos no poder do Evangelho, ou cremos ou não cremos na mensagem que pregamos. Onde estão os trabalhadores? Onde estão irmãos e irmãs, prontos a render-se completamente, totalmente à obra do Senhor? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores, ceifeiros, para a sua seara. Meus irmãos, será que nós não somos a resposta a esta oração? Ó Senhor, manda-nos trabalhadores. E o Senhor está dizendo, mas eu já te chamei. Eu coloquei no teu coração já o desejo de servir, de ocupar-se com o reino, de buscar em primeiro lugar. Isso é para todos nós, não é para alguns, não é para aqueles que estão em tempo integral, missionários, não, é para todos nós. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida é para todo crente, é para todo salvo, é para todo redimido. Ter compaixão pelas almas é para todo crente. Certamente nós somos a resposta a esta oração. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara.
Irmãos, que nós possamos deixar, permitir que aquilo que toca o coração de Deus, o olhar de Deus, compassivo, misericordioso, querendo salvar, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Deixe o homem mau, os seus caminhos maus e converta-se ao Senhor. Nós precisamos permitir que esta visão de Deus, esta compaixão de Cristo, tome conta do nosso coração, da nossa mente. Tome conta da nossa vida. Há muito mais a ser feito. Nós temos feito tão pouco. Como o Senhor vai nos receber? Como o Senhor vai nos receber aquele dia? Bom está, servo bom e fiel. Como nós vamos nos aproximar do Senhor naquele dia? Alguns fugirão envergonhados na vinda do Senhor. Alguns de nós, alguns dos salvos. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a nova vida que Deus te deu. Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha as multidões, levanta os teus olhos. Eu estou te pedindo, eu estou te implorando hoje à noite. Levanta os teus olhos. Entregue-se primeiramente ao Senhor por completo, espírito, alma e corpo, em sacrifício vivo. E tendo se entregado completamente ao Senhor, levanta os teus olhos, vê os campos. Deixa o Espírito de Deus te guiar. Tenha compaixão. Que Deus nos abençoe. Amém.